Doutor Dalmo voltou, gente. A pessoa estava de férias, né? Tava curtindo um pouquinho. Ele também é filho... Ô, gente, médico também. Esses dias eu tava conversando, doutor. Pera, deixa eu te cumprimentar direito, doutor. Tudo bem, doutor? Feliz ano novo pra Feliz você. ano novo pra você. Muito obrigado. Eu tava conversando com uma amiga minha, que é médica, ela falou assim, Fernanda, as pessoas acham que médicos não ficam doentes. É verdade. E médicos não tiram férias também, não tem... Não tem médico família. é gente como a gente, não é, doutor? Com certeza, com certeza. É um prazer enorme estar aqui com você, com nossos telespectadores, iniciando um novo ano aí, um ano maravilhoso que vai ser. Se um abraço para Deus todos. Hoje é o abraço grátis, né, doutor? Vamos dar um abraço então, doutor, Vamos. antes de começar essa entrevista, porque a gente está distribuindo abraço. Obrigado. O abraço é grátis hoje aqui, gente. Vamos lá para as nossas... Delícia, terapia do abraço, fantástico. Delícia, né? Fantástico. Doutor, ficaram muitas dúvidas nessa sua ausência aí, mas Vamos agora lá, o doutor vamos lá. voltou e, se Deus quiser, vai estar toda terça-feira aqui com a gente. Começando Deus pela quiser. dúvida da Rosana, doutor, ela fala o seguinte, é normal mulher ter hemorragia menstrual com grande fluxo de sangue por mais de 10 dias e ficar, às vezes, mais de um mês sem menstruar? Sem menstruar. É, Rosana, Rosana. muito obrigado pela pergunta. Eu achei muito importante essa pergunta, porque, na verdade, Rosana, isso, claro, não é normal. O normal de uma mulher jovem é menstruar regularmente. E, então, quer dizer, se você está menstruando dessa forma, irregularmente, mês não vem, no outro mês vem um monte, quer dizer, são sinais óbvios de que você não está ovulando. Isso significa também que, se você estiver, na pergunta não há nenhuma menção à medicação, se você estiver tomando alguma medicação, principalmente um anticoncepcional, e estiver tomando corretamente, este não está te fazendo bem, uma vez que você está menstruando, ora excessivamente, ora não está menstruando. Então, isso não é normal. Eu acho que você deve procurar imediatamente uma avaliação médica com um ginecologista para avaliar se você não tem aí alguma irregularidade, tipo um cisto no ovário, um mioma, um pólipo no útero, ou mesmo se você está apenas com uma irregularidade menstrual. Pode inclusive ser até uma pré-menopausa. Então, vamos procurar avaliar isso com carinho, né? Não, como eu disse, não tem a idade da Rosana aí na pergunta, mas provavelmente, se for mesmo jovem, até seus 50 anos, isso de jeito nenhum é normal. Perfeito. Doutor, tive uma filha em 2015, daí comecei a tomar injeção trimestral. Isso. Até o ano passado. Daí depois comecei a tomar injeção mensal. Isso. Mas desde 2015 minha menstruação não voltou e de uns meses para cá só dá um sinal, mas não vem a menstruação. E agora uma das minhas pernas está inchando e doendo. Pode ser por reação das injeções? Não, eu não creio que seja. Vamos começar pelo final da pergunta. A questão das pernas não me parece ter nenhuma razão de ser efeito da injeção. A injeção trimestral, ela é a base de medroxiprogesterona e, portanto, ela não tem risco de trombose. Portanto, fique tranquilo. Eu acho que você deve procurar investigar essa questão das pernas, vamos procurar um vascular, vamos fazer aqueles exames Doppler para ver como está a sua circulação, né? E provavelmente ele vai passar alguma medicação para fortalecer essa drenagem linfática e venosa das pernas. Isso vai resolver a questão do inchaço das suas pernas. Agora, quanto ao efeito da injeção, é fato que essas medicações podem ter um efeito mais prolongado. Então, o fato de você estar menstruando bem pouquinho, quase nada, por enquanto, ainda deve ser efeito residual da última injeção, da última dose que você tomou, que não está explícito na pergunta quando foi. Mas provavelmente você fique tranquila que isso é um efeito residual do produto e vai passar. Quer dizer, você vai voltar a menstruar regularmente, sim. Só cuidado que agora, você não estando aí sob o uso de nenhuma medicação contraceptiva, você pode engravidar. Então, fique de olho nisso também. Doutor, tem uma pergunta aqui, gostaria de saber quais os sintomas da menopausa, pois ando com muita dor de cabeça, é normal? Isso, na verdade, eu até peguei muito essa pergunta, agradeço muito a pergunta, porque menopausa é um tema que a gente vai tentar abordar esse ano bastante aqui, né? A menopausa na mulher brasileira ocorre, em média, aos 48, 50 anos de idade. Então, quer dizer, você está aí começando, talvez, alguns sintomas,
muito ainda incaracterístico, porque na verdade só a dor de cabeça não representa ainda um sinal evidente de menopausa, mas assim, você tem que começar a ficar de olho a sinais característicos da menopausa, que seria principalmente a irregularidade menstrual. Então, são mulheres que menstruando espontaneamente, quer dizer, não toma nenhuma medicação para menstruar, tem a sua menstruação, começa a notar uma alteração no ciclo, ele começa a ficar mais curto primeiro. Primeiro você começa a menstruar a cada 15, 20 dias e depois, numa segunda etapa, passa a menstruar com atrasos, a cada 40, 50, 60 dias, vai ficando cada vez mais atrasado. E além disso, os sintomas típicos, aquelas ondas de calor, que as mulheres costumam referir à noite, são fogachos noturnos que ocorrem, então você está dormindo, de repente acorda com aquele calorão, e geralmente do segmento cefálico para cima. Você não sente calor no corpo, na maioria das vezes, né? É um calor que você sente aqui na cabeça, o cabelo fica inteiro molhado, vem aquele calorão, depois desaparece, aí vem uma sensação de frio. Então, esses fogachos noturnos são os sintomas clássicos da menopausa. Ainda falando de menopausa, doutor, tem mais uma pergunta aqui. Tem 3 anos que não menstruo mais e não sinto nada. É obrigado a tomar hormônio? Essa é uma outra pergunta importante que nós selecionamos. Exatamente por quê? Porque não há necessidade de uso de hormônio em todas as mulheres na pós-menopausa. Então, isso precisa ficar muito evidente, muito claro, porque já houve um tempo, e a medicina ela é a ciência das verdades temporárias, portanto, tudo que eu estou dizendo aqui, pode ser que daqui 10 ou até menos anos muda. Verdades temporárias. Verdades temporárias. Toda razão, a medicina. Eu costumo dizer para as nossas pacientes e até para minha filha, que é ginecologista também, que eu já me formei em ginecologia, nesses 33 anos de profissão, pelo menos 3 vezes. Eu já mudei tudo que eu penso, tudo que eu entendo, tudo que eu aprendi 3 vezes. E isso vai acontecer mesmo. Pelo menos a cada 10 anos o médico é obrigado a fazer uma reciclagem completa, porque senão ele fica fora. E na verdade, então, em relação à questão da menopausa, não há necessidade. Nós, inclusive, já defendemos outras vezes a ideia, quando ainda os colegas prescreviam muito hormônio, a gente sempre dizia, olha, existe o climatério compensado. O que é isso? São mulheres que o organismo, o ovário, para de produzir hormônio, o estradiol, mas o organismo começa a fazer buscar outras fontes alternativas de estradiol, no caso o hormônio estrona, e ela consegue compensar os sintomas da falta do estradiol usando esses outros mecanismos. Então, essa paciente, que é o seu caso, e que fez a pergunta, não sinto nada, não há necessidade de fazer reposição. O Colégio Americano de Ginecologia, o ACOG, recomenda apenas reposição hormonal para mulheres com fogachos, com aquelas ondas de calor que eu mencionei há pouco. E tem um número assim, doutor, tipo, 1 a cada 10 mulheres não vão sentir sintomas da menopausa? Tem esse dado? Olha, Fer, não, na literatura não existe esse dado, não existe um trabalho que tenha feito assim numa população, até porque existe um viés muito grande nesses estudos, porque eu vou fazer um estudo populacional, eu vou usar as mulheres aqui da região. Eu vou fazer vem um outro autor no Japão, vai fazer um estudo, ele vai usar as mulheres do Japão, que têm costumes, hábitos, têm alimentação, etc. Então, por falar nisso, por exemplo, se eu pegar um autor japonês, ele vai dizer que uma em cada 10 mulheres no Japão precisa fazer, na pós-menopausa, precisa fazer reposição. Olha que beleza! Por quê? Uma. Ou às vezes nenhuma. Por quê? Porque a mulher japonesa, ela tem características peculiares de comportamento, criação e principalmente a alimentação. Né? Na alimentação ela come muita soja, ela come muito peixe, é uma população que tem quem vai para o Japão sabe o que eu estou falando, né? Tem uma alimentação muito própria, muito característica, e essa alimentação é rica em isoflavona, que é uma substância que substitui o hormônio da mulher. Então,
Estas não precisam. Agora, você vai fazer um estudo populacional aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou mesmo em alguns países específicos da Europa, você vai encontrar aí pelo menos 50% das mulheres com necessidade de reposição hormonal. Você vê que não é todo mundo, como eu respondi agora há pouco. Né? Na nossa clínica, é em torno de 50% que precisa mesmo de reposição. Vamos torcer aí, minha linda, para a gente estar nos 50% que não precisa. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, não precisa ter medo da reposição hormonal. Você que nos assiste, que está passando por problemas após a menopausa, por essas situações, sintomas, ondas de calor, insônia, não fica depressão, sofrendo, né, doutor? Procure o ginecologista, converse com o seu ginecologista de confiança, você vai ver que a reposição hormonal não é um bicho de sete cabeças. Agora, precisa ser bem feita, tem que ser feita com cuidado, tem que ser feita com estudo, tem que ser feita com todo esmero para não dar problema. Tá, é o que minha mãe fala. Minha mãe fala, vai ficar com dor pra quê? Se tem remedinho que pode resolver tudo, gente. E tudo muito moderno. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. Então. Doutor, te vejo na semana que vem? Com certeza, Fer. Prazer, obrigada, prazer. Viu? E um ótimo ano para todos. Para você também, doutor. Obrigado, muito obrigada. Obrigado.